Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, aprendendo, divulgando a palavra de Deus, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, que a gente nunca esqueça disso, tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, nossos pensamentos, todos sejam para a honra e para a glória do nosso Pai, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão, segunda-feira, dia 2 de outubro, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, e diz o seguinte: Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Amém. Bom, meus queridos, na verdade é só metade, mais ou menos, do versículo 17, mas é muito valioso, muito grandioso, né? O que tem a dizer essa parte desse versículo, né? Aqui a gente se atenta para um grande ensinamento, para uma grande promessa de Deus, para uma grande esperança, né, para todos nós, né? Ou seja, não teremos que lutar, né? Deus luta por nós. Então, que a gente não tente resolver as coisas da nossa maneira, do nosso modo, querendo resolver sozinho, esquecendo que Deus está conosco. E se Deus está conosco, né? Quem se atreverá a estar contra nós? Quem se atreverá a fazer mal a um filho de Deus, né? Um Deus que protege, um Deus que abraça, um Deus que orienta, um Deus que ama como o nosso, né? Quem poderá fazer algum mal para nós, né? Então, que a gente não tente, né, resolver as coisas sozinhos. Então, aqui, né, quando ele diz nessa peleja, ou seja, nessa briga, nessa guerra, nessa disputa, né, trazendo para os dias de hoje, não tereis de pelejar, ou seja, não tereis que lutar, que brigar, não tereis que levar para as vias de fato, não tereis que se preocupar, não tereis que fazer coisas que depois você se arrependa. Não, nada disso, né, meu querido, minha querida, nada disso. Daí ele continua: parai, pare, está de pé, fique de pé e observe, né, Deus trabalhar para você, Deus pelejar para você, Deus brigar por você. Então, queridos, é claro, né, sempre eu digo isso aqui, é claro que a gente não tem que ficar de braços cruzados, esperando que as coisas se resolvam, esperando que num toque de mágica as coisas se resolvam, né? Não é num toque de mágica, é um toque de Deus, então é uma coisa muito mais profunda, né? É um milagre de Deus. Então, que a gente não encare nossas adversidades como algo impossível de se resolver, né? Como uma luta, uma briga que a gente já chega vencido. Pelo contrário, né? Que a gente lembre sempre de Davi enfrentando o gigante Golias, quando Davi disse, né, que Golias podia estar armado, com escudo, com espada, com lança, com o que fosse, e ele dizia, Davi, estou com Deus, né? Deus está comigo, é somente de Deus que eu preciso, né? E já declarou vitória antes da luta começar. Davi já declarou, né? E eu vou vencer, né? Eu vou vencer porque Deus está comigo. Então, que a gente, né, pense dessa maneira, que a gente haja dessa maneira, e juntando essa atitude, né, de Davi, juntando com o versículo de hoje, né, que a gente não brigue, né, que deixemos que Deus faça isso por nós. Porque daí, voltando, né, ao exemplo de Davi, né, você acha que ali foi Davi que venceu aquela briga, aquela luta, ou foi Deus, né? Deus usou Davi para vencer aquela luta, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? Porque não teria condição alguma de Davi vencer o gigante Golias pelo tamanho dos dois, a diferença de tamanho, pela diferença de experiência dos dois, pela diferença de armamento dos dois,
pela diferença de idade dos dois também. Davi, se não me engano, tinha 17 anos, era um adolescente, um menino ainda, né? E quando Golias já era um homem feito, né? Com uma grande experiência. E quem venceu? Davi. Ou melhor, quem venceu? Deus, né? Então aqui, a gente trazendo para os dias de hoje, o que Deus está dizendo aqui? Meu filho, não fique nervoso, não queira resolver as coisas no tapa, não queira resolver as coisas da sua maneira, não fique com medo, não tema, né, os problemas, deixe que eu resolvo, fique quieto, parado, faça a sua parte, ore, peça, clame, me obedeça, tema-me, né? E deixe, né? Mas não, e deixe que eu resolvo para você. Eu vou lutar por você. Eu vou vencer essa fase por você. Eu vou passar essa fase por você. Eu vou vencer essa adversidade por você, para você. Então isso é Deus nos dizendo. É dessa maneira que eu, José, encaro, vejo e recebo esse ensinamento de hoje, essa nossa reflexão de hoje. Nesta peleja não tereis que pelejar, né? Nessa briga, nessa guerra, não tereis que pelejar, que brigar. Pare, né? Fique de pé, observando o que seu Deus, o que eu, seu Deus, farei por você. Então, queridos, né? Pense bastante sobre isso hoje, reflita sobre isso. Quantas vezes queremos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, e né, damos, como dizem, né, com os burros na água, né? Por quê? Porque não é dessa maneira que a gente resolve. Daí o problema aumenta, é uma bola de neve, vai aumentando, e eu digo isso, né, com qualquer problema, né? Problema de relacionamento, problema de trabalho, problema financeiro, problema de desemprego, todo tipo de problema, todo tipo de adversidade, né? Deixemos que Deus resolva, deixemos que Deus lute, né, entre aspas, por nós. Isso que Deus está dizendo nesse versículo de hoje. Deixe que eu luto por você. Se acalme, fique apenas observando. Faça a sua parte, é claro, mas depois pare, observe Deus resolvendo as coisas para você, né? Quantos milagres acontecem no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta, né? Só o fato da gente sair de casa de manhã, ir trabalhar, voltar à noitinha, vivos, né? Isso é um milagre, né? Quantos perigos, quantos livramentos nós enfrentamos aí durante o dia, e Deus nos leva ao trabalho, nos traz para casa de novo, de novo à noite. Isso é um milagre. Muitas vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente espera um milagre, uma coisa assim, mágica, uma coisa grandiosa, uma coisa que venha raios, trovões e daí aconteça, né? Não, mas milagre não é assim, né? Milagres são nos detalhes que acontecem os milagres, né? Quantas vezes a gente está precisando de alguma coisa, por exemplo, e de repente, de uma maneira assim inusitada, aparece uma solução. Fala, puxa, é mesmo, por que eu não pensei? Ou, né, aparece alguém, algum amigo, algum parente chega para você e fala, olha, lembra, por exemplo, né? Lembra aquele dinheiro que eu estava te devendo? Olha, esqueci, me desculpa. Olha, está aqui. E você também tinha esquecido e era daquele dinheiro que você estava precisando, daquela quantia, né? Então, isso é uma maneira, eu enxergo todas essas coisas que acontecem comigo, eu enxergo como um milagre, eu enxergo como Deus trabalhando na minha vida, eu enxergo como agir de Deus na minha vida. E é dessa maneira que a gente deve, né, encarar essas coisas, esses acontecimentos, né, que são milagres, é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus agindo na nossa vida. Não existe coincidência, na minha opinião, né? E nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Tá bom, queridos? Então hoje, segunda-feira, 2 de outubro, pense nisso, pense e reflita sobre isso. Deus luta por nós. Tá bom, queridos? É isso, por hoje é isso. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus, tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos ampare,
nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia, enfrentar a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, enfrentar a nossa vida de uma maneira plena, de uma maneira serena e uma maneira que, acima de tudo, principalmente, agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, meu querido, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido, fique à vontade. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, fique à vontade. O canal aqui é para a gente aprender, para a gente divulgar, para a gente semear a palavra de Deus no coração das pessoas que nos ouvem, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, sempre com o intuito de aumentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança e nos aproximar cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Não esqueça, meu querido, eu sempre digo isso, não esqueça de que Deus está no controle, Ele estava, Ele está e Ele estará sempre, e que o que importa é levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, queridos, Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, meus queridos, Deus abençoe, tchau, tchau.